A Torre de Babel é uma história do Antigo Testamento descrita no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. A história narra como os descendentes de Noé se estabeleceram em uma planície chamada Sinar e começaram a construir uma grande torre para alcançar o céu e fazer um nome para si mesmos. Deus, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e confundiu a língua deles, fazendo com que não pudessem mais se entender e se dispersaram pelo mundo. A história da Torre de Babel é uma alegoria que ensina importantes lições teológicas e antropológicas. Ela mostra que a humanidade, por vezes, se rebela contra Deus e busca se colocar em posição de igualdade com Ele. A construção da torre simboliza a ambição e a soberba humanas, enquanto a confusão das línguas mostra as consequências desses pecados, incluindo a divisão, a desunião e a incompreensão entre as pessoas. A história da Torre de Babel também apresenta a ideia de que Deus criou a diversidade linguística, cultural e étnica de todos os povos do mundo, e que a unidade da humanidade só pode ser alcançada por meio da obediência a Ele. Em última análise, a história da Torre de Babel ensina que a verdadeira grandeza e a felicidade só podem ser encontradas em uma relação correta com Deus, e não em uma busca por poder e glória pessoais. A narrativa da Torre de Babel, em hebraico, romanis, Migdal Bavel, é o mito fundador que explica a razão de existirem diferentes línguas. Alguns estudiosos modernos associaram a Torre de Babel a estruturas conhecidas, notadamente o Etemenanki, um zigurate dedicado ao deus mesopotâmico Marduk na Babilônia. Uma história suméria com elementos semelhantes é contada na lenda Imercar e o Senhor de Arata. Etimologia. A frase Torre de Babel não aparece na Bíblia, é sempre a cidade e a torre ou apenas a cidade. A derivação original do nome Babel, também o nome hebraico para Babilônia, é incerta. O nome nativo acadiano da cidade era Bebeilim, que significa portão de Deus. No entanto, essa forma e interpretação em si são agora geralmente consideradas o resultado de uma etimologia popular acadiana aplicada a uma forma anterior do nome, Babila, de significado desconhecido e provavelmente de origem não semítica. 6:7 De acordo com a Bíblia, a cidade recebeu o nome de Babel, do verbo hebraico, blau, que significa misturar ou confundir. Gênero. A narrativa da Torre de Babel Gênesis 11, 1, 9 é uma etiologia ou explicação de um fenômeno. Etiologias são narrativas que explicam a origem de um costume, ritual, característica geográfica, nome ou outro fenômeno. A história da Torre de Babel explica a origem da multiplicidade de línguas. Deus estava preocupado com o fato de os humanos terem blasfemado construindo a torre para evitar um segundo dilúvio, então Deus trouxe à existência vários idiomas. 9. Assim os humanos foram divididos em grupos linguísticos incapazes de se entenderem. Temas. O tema da história da competição entre Deus e os humanos aparece em outro lugar em Gênesis, na história de Adão e Eva no Jardim do Éden. 10. A interpretação judaica do primeiro século encontrada em Flávio Joséfo explica a construção da torre como um ato arrogante de desafio a Deus ordenado pelo tirano, arrogante Nimrod. No entanto, houve alguns desafios contemporâneos a esta interpretação clássica, com ênfase no motivo explícito da homogeneidade cultural e linguística mencionado na narrativa. V1 4:6.11 Essa leitura do texto vê as ações de Deus não como um castigo pelo orgulho, mas como uma etiologia das diferenças culturais, apresentando Babel como berço da civilização. Autoria e crítica da fonte. A tradição judaica e cristã atribui a composição de todo o Pentateuco, que inclui a história da Torre de Babel, a Moisés. Os estudos bíblicos modernos rejeitam a autoria mosaica do Pentateuco, mas estão divididos quanto à questão de sua autoria. Muitos estudiosos subscrevem alguma forma de hipótese documental, que argumenta que o Pentateuco é composto de múltiplas fontes que foram posteriormente fundidas. Os estudiosos que defendem essa hipótese, como Richard Elliott Friedman, entendem a ver Gênesis 11, 1, 9 como sendo composto pela fonte já vista. 12. Michael Cogan, sugere o jogo de palavras intencional em relação à cidade de Babel, e o barulho do balbucio das pessoas é encontrado nas palavras hebraicas tão facilmente quanto em inglês, é considerado típico da fonte já vista. 9. John Van Seters, que apresentou modificações substanciais na hipótese, sugere que esses versículos são parte do que ele chama de estágio pré-já vista. 13. Outros estudiosos rejeitam todas as hipóteses documentais.
Os estudiosos minimalistas tendem a ver os livros de Gênesis a 2 Reis como escritos por um único autor anônimo durante o período helenístico. Felipe Wagenbaum sugere que a história da Torre de Babel é uma evidência de que este autor estava familiarizado com as obras de Heródoto e Platão. Mitologia comparada. Paralelo sumério e assírio. Há um mito sumério semelhante ao da Torre de Babel, chamado Imercar e o Senhor de Arata, em 5, onde Imercar de Uruk está construindo um grande zigurate em Eridu e exige um tributo de materiais preciosos de Arata, para sua construção, em um ponto recitando um encantamento implorando ao deus Enki para restaurar, ou na tradução de Kramer, para interromper, a unidade linguística das regiões habitadas, chamadas de Subartu, Amazi, em Sumer, Uriki e a Terra Martu, o todo o universo, as pessoas bem guardadas que todos eles se dirijam a Enlil juntos em uma única língua. Antiguidades judaicas de Joséfo. O historiador judeu-romano Flávio Joséfo, em seu livro Antiguidades Judaicas, C94 d.C., recontou a história encontrada na Bíblia hebraica e mencionou a Torre de Babel. Ele escreveu que foi Nimrod que mandou construir a torre e que Nimrod era um tirano que tentou afastar o povo de Deus. Nesse relato, Deus confundiu o povo em vez de destruí-lo, porque a aniquilação com o dilúvio não os ensinou a ser piedosos. O livro dos Jubileus contém um dos relatos mais detalhados encontrados em qualquer lugar da torre. E começaram a construir, e na 4ª semana fizeram tijolos com fogo, e os tijolos serviram de pedra. E o barro com que os cimentaram era asfalto que sai do mar e das fontes de água na terra de Sinar. E eles a construíram. Por 43 anos eles a construíram, sua largura era de 203 tijolos, e a altura de um tijolo era o terço de um. Sua altura era de 5.433 covados e 2 palmas, e a extensão de uma parede era 13 estádios, e dos outros 30 estádios? Jubileus 10, 20 e 21, tradução de Charles em 1913. Pseudofilo. Etemenanki, o zigurate da Babilônia. Reconstrução do Etemenanki. Etemenanki sumério, templo da fundação do céu e da terra, era o nome de um zigurate dedicado a Marduk na cidade da Babilônia. Foi notoriamente reconstruída pelos governantes da dinastia neobabilônica Nabopolassar e Nabucodonosor II do século VI a.C., mas havia caído em ruínas na época das conquistas de Alexandre. Ele conseguiu mover as telhas da torre para outro local, mas sua morte interrompeu a reconstrução, e ela foi demolida durante o reinado de seu sucessor Antíoco Soter. O historiador grego Heródoto C484, 425 a.C., escreveu um relato do zigurate em suas histórias que ele chamou de Templo de Zeus Belo, em 28. De acordo com estudiosos modernos, a história bíblica da Torre de Babel provavelmente foi influenciada por Etemenanki. Stephen L. Harris propôs que isso ocorreu durante o cativeiro na Babilônia. 29, Isaac Asimov especulou que os autores de Gênesis 11, 1, 9 foram inspirados pela existência de um zigurate aparentemente incompleto na Babilônia e pela semelhança fonológica entre bábilo-babilônico, que significa portão de Deus, e a palavra hebraica balal, significando misto, confuso ou confuso. 30. Felipe Wagenbaum sugere que Gênesis 11 horas e 3 se referia diretamente à descrição de Heródoto dos processos de construção usados em Babilônia e Etemenanki no livro de Histórias e 179 e 181, e foi, portanto, escrito no período helenístico. Várias tradições semelhantes à da Torre de Babel são encontradas na América Central. O frade dominicano Diego Duran, em de 1537 a 1588, relatou ter ouvido um relato sobre a pirâmide de um padre de 100 anos em Cholula, logo após a conquista do México. Ele escreveu que foi informado que quando a luz do sol apareceu pela primeira vez na Terra, gigantes apareceram e partiram em busca do sol. Não encontrando, eles construíram uma torre para alcançar o céu. Deus, irado, convocou os habitantes do céu, que destruíram a torre e espalharam seus habitantes. A história não foi relacionada a um dilúvio ou confusão de línguas, embora Fraser conecte sua construção e a dispersão dos gigantes com a Torre de Babel. 18. Outra história, atribuída pelo historiador nativo Fernando de Alva Estrelchóchito, em c. de 1565 a 1648, aos antigos toltecas, afirma que depois que os homens se multiplicaram após um grande dilúvio, eles ergueram um zaquali alto ou torre, para se preservarem no evento de um segundo dilúvio. No entanto, suas línguas foram confundidas e eles foram para partes diferentes da terra.
Além disso, um outro mito assírio, datado do século VIII a.C., durante o Império Neo-Assírio, 911-605 a.C., apresenta uma série de semelhanças com a história bíblica escrita posteriormente. 16. Paralelo greco-romano. Na mitologia grega, grande parte da qual foi adotada pelos romanos, existe um mito conhecido como gigantomaquia, a batalha travada entre os gigantes e os deuses do Olimpo pela supremacia do cosmos. Na narrativa de Ovídio sobre o mito, os gigantes tentam alcançar os deuses no céu empilhando montanhas, mas são repelidos pelos raios de Júpiter. A S. Klein traduz Metamorfoses 1151, 155 como tornando as alturas do céu não mais seguras do que a terra. Eles dizem que os gigantes tentaram tomar o reino celestial, empilhando montanhas até as estrelas distantes. Então o Todo-Poderoso Pai dos Deuses lançou seu raio, quebrou o Olimpo e jogou o Monte Pelion de ossa abaixo. 17. O erudito bíblico Felipe Wagenbaum sugere que o autor do Gênesis estava familiarizado com o mito da gigantomaquia e o usou para compor a história da Torre de Babel.